A gente vai entender nessa live o que é meditação, o que são afirmações, qual a diferença da visão das afirmações pelo olhar da Luísa Hay e pelo olhar do Yogananda. Também vamos entender brevemente quem são eles, eu vou explicar rapidinho para vocês um pouco da história deles. E vamos também fazer essa conexão com o yoga. O que é que o yoga fala sobre afirmação, sobre meditação? Será que tem a ver? Será que não tem a ver? Quais os pressupostos e os passos para fazer afirmações positivas de forma efetiva? E tem alguns erros que muitas pessoas cometem, então tem 9 passos aí para você ter mais eficiência. E ao final vamos ter uma meditação com afirmações guiadas. Eu vou guiar a meditação e afirmações eu vou ler uma afirmação do Yogananda, beleza? E no final de tudo a gente vai ter uma revisão e um porém também, porque tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Então, vocês vão saber aí qual o possível lado negativo das afirmações. Sei que podemos ver assim, um ponto talvez um pouco polêmico. Tá joia? Então, vamos iniciar do começo. Quero que quem já teve alguma experiência, quem está vendo no YouTube também, possa comentar se você já teve alguma experiência através da afirmação positiva, o que que você já estuda, o que que você recomenda também. Pode colocar aí nos comentários ou aqui no chat do Zoom. E para quem está vendo no YouTube, lembra de se inscrever aí no canal, porque a gente está colocando aí toda semana conteúdo para alma, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel Lopes Siqueira, sou psicólogo já há 14 anos, terapeuta integrativo e professor de yoga também já há 14 anos. Eu faço essa conexão entre yoga, a parte do corpo, também o estudo da filosofia do yoga e o estudo também da psicologia, né? Tentando trazer de forma eficiente, intercalando o moderno com o ancestral tradicional da Índia. Beleza? Então, o primeiro ponto para a gente entender é a meditação e a afirmação. O que é cada um, para que a gente possa saber se combina ou não. Será que um contradiz o outro? De forma bem resumida, pessoal, a meditação não é parar de pensar. A meditação, ela é estar presente no aqui e agora. É algo tão simples que a mente tende a complicar e elocubrar, porque a natureza da mente, ela é complexa. A mente, ela precisa de um problema para ela existir. E a meditação é justamente a erradicação da mente, da confusão. Porque quando a gente está presente, 100% presente, não há necessidade da mente. É um estado de não mente. Tá entendendo? A mente vai tentar entender e é um pouco, vamos dizer, quase impossível entender. É necessário experienciar esse estado. E o bom é que todos nós, sendo que a gente já meditou ou não, temos essa sensação quando a gente está totalmente presente no aqui e agora. Todos os sentidos aqui, né? Então, eu gosto muito da, da forma de ver a meditação como o estado do observador. A gente se coloca em um ponto onde a gente observa, pode ser um ponto da respiração ou o corpo, e a gente consegue ver os pensamentos passando sem se identificar com eles, tá? Então, isso nos deixa menos reativos. A meditação nos ajuda a gente a agir conscientemente e não a sermos reféns dos nossos impulsos, certo? Então, você para praticar, você precisa de um ponto de concentração, como a gente fez aí da respiração, mas pode ser o corpo, pode ser a chama de uma vela, pode ser um mantra, pode ser um som, pode ser várias coisas. Então é legal a gente experimentar para ver o que funciona pra gente, né?
E é, as afirmações, para que elas possam germinar no solo da nossa mente, se você vai plantar uma semente, o que é que você tem que fazer? Você tem que preparar o solo, né? Então, a meditação, por ela acalmar a mente, ela reduzir essa velocidade mental, ela nos prepara para que as afirmações germinem, para que elas fecundem, tá? Então, já respondendo essa pergunta, esse questionamento sobre a combinação, é perfeito. Meditação e afirmação. Quem falou isso? O Mestre Jesus. Orai e vigiai. O que é a oração se não uma forma de afirmar, né? Só que o orar, ele não é um. A gente às vezes não ora, a gente fica mendigando, né? Mendigar com Deus não é orar, pessoal. A gente vai ver que o Yogananda, eu guardei uma frase que explica bem isso aí. Beleza? Então, as afirmações é o que são? Elas são orações, elas são formas de programar a nossa mente subconsciente, e o Yogananda vai falar do superconsciente também, para que a gente manifeste o nosso desejo, ou a vontade do Pai Maior, Pai, seja feita a sua vontade, né? E aí, isso aí já vai, essa diferença do nosso desejo e o desejo do Pai, ou da Mãe Natureza, que qual o nome que se queira dar, do universo, vai ser uma das principais diferenças entre a abordagem de Luiz e Rei e a abordagem do Paramahansa Yogananda. Beleza? Tudo certo até aí? Tô dando um resumo rápido, como a gente tem bastante conteúdo para não ficar também muito longo, muito cansativo. Tá bom? Aí vocês vamos. Aí no chat a gente pode. Quando a gente tiver no YouTube também nos comentários. Vamos lá. Então agora, vamos começar pela Louise Hay, tá? Eu não sou um grande especialista na Louise Hay, né? Eu vi a obra básica dela. Mas basicamente, a gente tem a sua história de vida ajuda a gente a entender o seu método, né? Ela é uma pessoa que teve uma infância muito difícil, vítima de violência, de abuso sexual, de diversas questões traumáticas, né? Que ficaram ali, plantadas no seu subconsciente. E quando a gente cria uma autoimagem de desvalorização, porque a gente, quando criança, a imagem que a gente recebe para nossa mente é a dos nossos pais, é das nossas experiências. Então a gente começa a nos avaliar de uma forma negativa se a nossa experiência foi muito negativa, né? Então, ela tinha isso e isso reverberou também após, né, na sua vida, na sua adolescência. Ela virou modelo depois e mesmo ganhando dinheiro, atraía, né, pela sua mente subconsciente relações de abuso, né, de violência. Então ela se percebia repetindo um padrão, presa em um padrão mental. E todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos presos em algum padrão mental do subconsciente. Será que você já sabe qual é, né? Porque enquanto que a gente não se iluminou, né, como um Yogananda, como um Cristo, como um Buda, a gente está preso em algum padrão, tá? Às vezes pode ser um padrão até bom, tem padrões de sucesso, tem padrões, sabe? Mas ainda é um padrão. Ainda é uma repetição, uma programação da nossa mente. E aí, ela descobriu ela começou aí uma espécie de igreja, e nesse local, uma afirmação chamou muito a atenção dela de que ela poderia alterar, né, através dos pensamentos, o seu subconsciente, né, a sua vida, mudar a vida através do que ela pensava sobre si mesma, sobre o que ela acreditava.
e para isso essa informação para ela foi muito libertadora. Então ela começou, né, a fazer isso, começar a ver resultados e começou então a ensinar pessoas, começou, né, então a ficar bastante famosa e tal. E dentro desse processo, né, ela teve um câncer e ela conseguiu se curar desse câncer através de afirmações, de dietas, algumas coisas, né? E realmente e criou uma editora de livros, né, sobre autoconhecimento, autoajuda, né? Então, uma pessoa que teve muito êxito na sua missão. Então, qual é o método dela? Basicamente, eles agem no subconsciente, né? Ela trabalha com a questão do subconsciente e muito foco no auto-amor, né? No amor próprio. Ela utiliza muito também a gratidão. A pessoa criar o hábito de agradecer, né? Isso cria uma atmosfera positiva ao nosso redor que agradecer é fazer a graça descer. Então, realmente é muito importante fazermos isso. Uma das técnicas dela famosa é o trabalho com o espelho, aonde todos os dias, né, de preferência pela manhã, olhar no espelho e afirmar amor a si mesmo, trazer, né, esse gesto da gente se cuidar, se querer bem, porque se no inconsciente a gente não se quer bem, a gente gera situações de autossabotagem, de autopunição sem consciência, tá? Ela também utilizava afirmações tradicionais, né? Tem várias meditações dela guiadas no YouTube, que quiser também experienciar. E ela criou um dicionário metafísico relacionando doenças específicas a padrões emocionais. Muito interessante isso. Por exemplo, problema de garganta ligado à repressão da fala. E aí a gente vai ver que tem várias associações com os chakras do yoga, né? O trabalho dela realmente, eu não sei se ela estudou sobre isso, sobre os chakras, mas há uma correspondência muito grande entre os sintomas e a simbologia dos chakras. Ela teve uma questão no câncer genital e estava associada à questão do abuso, né? Questões sobre sexualidade, né? Sobre todos esses traumas. Graças a Deus ela se curou e acabou falecendo em 2017 com 90 anos, né? Então, foi muito longeva aí em sua vida. Beleza? Então, de forma geral, as afirmações de Louise Hay é muito voltado para a região do auto-amor, do autocuidado, né? Amor a si próprio, é muito nessa região assim do coração. Agora a gente vai ver a diferença para as afirmações utilizadas por Yogananda. Para quem não conhece Paramahansa Yogananda, ele é um indiano, um yogi que se iluminou nessa vida, nascido em 1893 até 1952. Então, nesse momento, pessoal, o yoga era pouquíssimo conhecido no Ocidente. Ele foi uma das grandes almas que vieram aqui para o Ocidente para trazer essa mensagem, né? Então, ele desde jovem, ele tinha essa busca pela espiritualidade, essa sede de tentar entender o que é Deus, quem sou eu. Essas perguntas que nunca nos fazem na escola, né? Nunca teve uma prova para a gente falar, né, sobre o que a gente pensa da vida, quem somos, qual a nossa missão, né? Tudo isso que não serve para nada, né? Para que a gente pensar nisso, né? Tem que interpretar o texto ali que nunca faz nem sentido com a minha vida. Mas enfim, ele inclusive tem um trabalho incrível de educação também. Quem quiser depois pesquisar da Self-Realization Fellowship. E, ahn, e aí nisso ele perdeu a mãe muito jovem e ele com adolescente, ele encontrou o mestre dele, o Sri Yukteswar, que é da tradição do Kriya Yoga.
uma tradição milenar, de uma corrente, né, na Índia ter essa questão de linhagens, né? Quando a gente pensa em yoga, normalmente a gente pensa só no yoga, assim, mas existem vários yogas, várias linhas, várias tradições sucessionais, né? Acho que é essa a palavra, diz que vai passando de mestre para discípulo. E essa linha do Kriya Yoga é uma linha eu tenho muita admiração. Então, Sri Taswa, tem o Sri Mahasaya, e antes de todos, o Mahavata Babaji, que diz que ele ainda está lá nos Himalaias, em energia, né, em espírito, e que ele prometeu que só vai sair da Terra quando todo mundo se iluminar. Todo mundo, imagina, né? Imagina o amor desse ser que poderia já estar aí gozando de todas as maravilhas do universo sutis se ele tá aqui no planeta e vai esperar que todo mundo, todos os políticos aí do Brasil se iluminar. Ele vai esperar. Cara, olha o amor desse cara, né? Enfim. Então, Yogananda, ele conheceu seu mestre e conseguiu avanços muito rápido, né? Já tinha da sua alma de outras vidas, né? Muitas experiências e ele veio aqui para o Ocidente com essa missão para os Estados Unidos. Ele falou em um congresso de religião, né, sobre o yoga de forma muito respeitosa, universalista. Então ele teve a artimanha de trazer muito o cristianismo, né? Ele tem um livro chamado O Yoga de Cristo. E também a ciência nessa época tinha uma força muito grande, né? Então você vê que o livro dele, Afirmações Científicas de Cura, né? Então ele buscou, não é ocidentalizar, mas tornar mais palatável o yoga para o ocidental, né? Sem perder a essência. Isso é fundamental, porque hoje o que a gente mais vê do yoga no Ocidente é um yoga de performance, né? De fazer as posturas. Acha que é avançado quem faz a postura mais difícil. Isso está fortalecendo o ego, que é totalmente o oposto do que é o objetivo do yoga, né? Claro que a gente precisa de um ego forte também para a gente ser bem, né? Você precisa de um ego forte, mas um ego forte é aquele que consegue também se humildar, né? Então é um equilíbrio, né? O ego é só um instrumento para lançar o espírito. Eu gosto muito da metáfora de um arco, o ego como um arco e flecha. O arco precisa ser forte, precisa ser flexível para que a flecha do espírito possa ser lançada. No final, o ego é só um instrumento, o importante é a flecha, né? Mais importante ainda que a flecha é o alvo, e talvez a intenção. Então aí dá para a gente brincar e derivar filosoficamente. Mas enfim, então ele tornou o yoga super popular no Ocidente, uma grande alma, uma Mahatma, né? É uma Mahatma. E só que o trabalho do Yogananda, né, com o Kriya Yoga, que aí ele casa toda a questão do yoga também com as afirmações, só que ao invés dele focar na questão do auto-amor e desse, né, amor do ego pelo ego, que é importante também, as afirmações dele buscava em sintonizar a vontade humana com a vontade divina, para se conectar com a fonte maior, de falar diretamente com Deus, né? De, e aqui é interessante, né, que ele fala de quando a gente vai orar, de não pedir como um mendigo, mas falar com Deus como um filho, porque somos, né, filhos e filhas. Então, quando você vai pedir uma coisa, imagina quando você é criança, você pedir uma coisa para seu pai, sua mãe, não é uma coisa que está distante de você, é uma coisa que você tem direito, tá entendendo? Eu tenho direito a ter aqui meu sustento, ter minha saúde, né? Então, é falar nesse lugar de poder, de força.
e de humildade também, de respeito. E aí, diferente da Louise Hay, ele fala do superconsciente também. Então, o subconsciente é poderoso, né? Ele é realmente incrível, mas ele ainda faz parte da estrutura do ego. Tá tudo bem, vamos utilizar tudo a nosso favor. Só que ele traz um passo a mais, ele fala do superconsciente, que é essa dimensão espiritual, né? Essa conversa direta com o universo. Como fazer para isso? Primeiro, se colocar nesse lugar de conectar com a vontade de Deus, pedir nesse local de força de filho, e ele sugere pronunciar primeiro em voz alta a afirmação, depois você murmura e depois você repete mentalmente. Por que isso? Pense simbolicamente. Vamos fazer um exercício agora. Fala assim, amor. Depois murmura, amor. Agora repete mentalmente. Percebe que tem um movimento de interiorização? Como se aquilo vai. Isso é físico, isso é energético, tá? Dá para sentir. Então, as vibrações das palavras, elas podem afetar diretamente as células do corpo e o centro de energia, né? Então, esse movimento ajuda a vibrar e a interiorizar. E para ele, a doença é um desequilíbrio energético, né? Tem associado com os chakras e tal, e as afirmações ajudam a corrigir. Como a gente falou, não, essa aqui é uma coisa bem interessante também que ele fala nesse livro, Afirmações Científicas de Cura. Existem diferentes temperamentos de pessoas. Talvez na sua família, né? Geralmente acontece, né? O marido e a mulher têm temperamentos diferentes que se complementam. Então, a gente tem pessoas que são mais devocionais, tem aquela fé que acredita. Já tem outras que são céticas por natureza. Então, é difícil uma pessoa cética fazer essa afirmação afirmar como o Yogananda aqui ele está sugerindo, né? Essas pessoas mais céticas, racionais, elas vão preferir fazer talvez técnicas mais da PNL, vão precisar entender aquilo, fazer sentido, fazer lógica. Já a pessoa do temperamento devocional, ela naturalmente ela acredita. Então ela se entrega mais facilmente. A gente tem também pessoas de temperamento emotivo, onde a emoção fala mais alto, as pessoas muito empáticas, muito, sabe? Não consegue ver uma pessoa ali na rua, né, uma criança, já fica emocionada, tocada. E essas pessoas, elas vão se dar muito bem com, por exemplo, a técnica da Louise Hay, que é mais nessa cura emocional. Tá fazendo sentido, gente? E temos também pessoas de temperamentos mais ativos, da ação, aquelas pessoas que já pegam e já começam a fazer as coisas e tal, que aí varia também um pouquinho, mas elas são mais da ação, então afirmações mais de ação, né, de poder, de energia, né, vão fazer bem essas pessoas. E, enfim, isso vai ajudar também a pessoa, isso vai ser determinante também para qual ponto fisiológico ela centrar a atenção. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, eu descobri como a gente está sempre aprendendo, né? Eu estudo yoga há 14 anos e não paro de aprender, gente, é impressionante. Então, o Yogananda, ele diz que tem três pontos de atenção. O bulbo raktiano, que é aqui atrás da nuca. A gente tem o terceiro olho e a gente tem o coração. Então, você pode fazer afirmações com atenção nesses pontos. As pessoas mais devocionais e emotivas, você pode colocar, ele recomenda colocar atenção no coração.
Já para a pessoa mais racional, ele sugere colocar no bulbo raquitiano. Na verdade, esses dois pontos eles são um só que aqui é a parte ativa, a polaridade, né, positiva, e aqui a polaridade negativa. Por aqui, esse aqui é o centro da vontade. E aqui é mais relacionado à escuta, né, recepção. Então, a pessoa racional é melhor ela colocar aqui para que ela possa, né, equilibrar um pouco mais, a voz de Deus possa adentrar mais aqui, criar menos resistência. Já o temperamento ativo ele recomenda sobre o terceiro olho, para essa coisa do foco, da clareza, beleza? A gente vai ver aqui na sequência do yoga como que esses temperamentos estão associados aos estilos de yoga, né? Aos cinco principais tipos de yoga. Beleza, pessoal? Então, quem quiser comentar aí alguma coisa no chat, nos comentários, que ainda não deu like no YouTube, pô, quanto conteúdo bacana, né? Que a gente está trazendo aqui. E isso aí, várias dessas dicas aí podem mudar totalmente a sua prática de afirmação, trazendo muito mais resultado. Então vamos aqui no yoga. Basicamente, a gente tem cinco tipos de yoga, tá? Essas são as cinco bases principais. Então, quando você ficar vendo aí na internet, Hatha Vinyasa Yoga, Hot Yoga, é, com- Ashtanga Yoga, tantos e tantos, e cada um que vai surgindo, né? Tem umas coisas absurdas, vi Rocket Yoga, Yoga do foguete, que o negócio é ainda mais de postura aí, quase um malabarismo. Mas saiba que, em essência, são só esses cinco. Todo o resto de posturas é variação do Hatha, tá? E também uma tradição, a linhagem, né? Dos Nat Yogas. Isso aí, tema para outra live. Vamos lá. Basicamente, a gente tem Bhakti Yoga, que é, quem sabe dizer, coloca aí no chat, é o yoga devocional, tá? É oração, é fazer alguns rituais. O pessoal entrega as coisas, por exemplo, tudo você oferece a Krishna, por exemplo, você vai tomar um copo d'água, Krishna é um alimento, você faz um altar. Então, é o Bhakti Yoga. A gente tem isso bem resumidamente, tá, pessoal? Várias formas de você praticar essa devoção também. Cada um pode encontrar a sua, vários deuses, né, várias imagens, enfim, várias compreensões. Jnana Yoga, na verdade, Jnana Yoga, tem que melhorar essa pronúncia, mas é o yoga do conhecimento. Então a gente vai ter aqui o estudo, né, das obras e tal, do Vedanta, das correntes filosóficas, né, associadas aos yogas, os dashanas, que esse conhecimento, na verdade, ajuda a nos libertar. O Karma Yoga, Karma, todo mundo já está familiarizado com essa palavra, né? É o yoga da ação. Então, é fazer coisas boas, é a caridade, né? É ele distribuir sopa para as pessoas, enfim, tudo que você fizer de bom para a pessoa, isso vai para os outros, para todos os seres, vai voltar para você e vai ajudar no seu processo de crescimento espiritual. Aí a gente tem aqui o famoso Hatha Yoga, que Ra é Sol e Ta é Lua, que são a parte postural, né? Que vai ajudar a equilibrar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso corpo, para que a gente possa até conseguir sentar. Tem gente que não consegue sentar para meditar porque está encurtado e tal. Uma parte importante também. Aí que todas as variações de yoga que a gente tem, né, são variações as do Hatha Yoga. E o Raja Yoga, Raja é rei, então aqui é a parte da meditação. Beleza? Aí aqui, gente, olha que interessante.
Então, o temperamento devocional, né, ele se encaixa muito bem aqui com o yoga devocional. O yoga do conhecimento com o temperamento racional, o yoga da ação, temperamento ativo. A parte do emocional é muito boa o Hatha Yoga, porque o Hatha Yoga ele consegue equilibrar as emoções da pessoa de forma muito rápida, muito efetiva, né? Assim como também a meditação, mas às vezes numa postura ela consegue agir de forma mais precisa ali, acalmar mais rápido. Eu estou muito agitado, faço uma postura da pinça, isso vai direto no meu sistema nervoso e ativa o sistema nervoso parasimpático do relaxamento. E a meditação, que é a cereja do bolo, né, de tudo que ajuda a tudo e a todos, sou suspeito para falar, mas realmente a parte que tudo isso aqui, né, sem a meditação, há quem pense diferente, tá, gente? Tem pessoas que pensam diferente, mas no meu ver, é fundamental essa, essa qualidade, podemos dizer, meditativa, para que a gente alcance a meta suprema do yoga, beleza? Lembrando, isso aqui tudo é organização mental, mas não é regra total. Não significa que uma pessoa de temperamento racional, ela não possa praticar orar de forma devocional. Ela não possa, né? Vocês podem fazer tudo. Na verdade, eu acho importante a gente fazer um pouco de tudo para equilibrar, sabe? E, por exemplo, no meu caso, eu tenho um temperamento mais racional. E para mim é fantástico orar de forma devocional, porque trabalha a minha entrega, trabalha eu soltar o controle do ego, da mente, do entender tudo e confiar. Então, cada um tem que testar e ver o que funciona melhor para você, beleza? Então, é, esse yoga aqui conectando, né, com as afirmações, com as meditações, o que é que ele vai nos dizer através das afirmações? Primeiro, o Bhakti, que é o yoga devocional, ele já trabalha a oração, né? O yoga do conhecimento, quando você vai lendo, você vai vendo certas verdades, essa leitura que é positiva, ela vai também entrar no seu subconsciente. A ação do Karma Yoga, quando você faz algo de bom, você também está de alguma forma afirmando através da ação, através do que você ouve, das pessoas que você fez o bem, você também está programando o seu subconsciente, superconsciente, percebe? E o Hatha Yoga, com as suas posturas, também estão de alguma forma trazendo um ambiente, uma fisiologia que propicia através da meditação e também dos mantras, para que a gente possa fazer uma reprogramação subconsciente, que esse subconsciente, esses traumas que a Louise Hay trabalhou através da mente, do pensamento, você pode trabalhar através do corpo, porque existem as memórias musculares, que tanto são memórias que se transformam, quando negativas, se transformam em doenças. Então, quando a gente para e alonga a região, a gente coloca atenção, mesmo que a gente não fale verbalmente, mas a presença e a respiração ali, a gente está trabalhando o subconsciente, tá? Então, a meu ver, o yoga ele não tem tanta ênfase na afirmação verbal, mental, porque a parte do pensamento é a parte mais externa do nosso ser. Ela não é tão profunda quanto a própria presença. Se você for ver o nosso cérebro, ele tem três camadas: o reptiliano, que é a parte instintiva das sensações, a vida, né? Os répteis têm isso aqui, né? Depois, uma camada nova, o sistema límbico, a parte das emoções. E por último, o neocórtex, com a parte dos pensamentos, da abstração e tudo mais. Todas as três são importantes. Mas até em forma de terapia, se você conecta com terapias que trabalham aqui no primeiro nível das sensações, é muito mais profundo.
Eu faço terapia com uma pessoa de Salvador maravilhosa, indico a Susan Manjula. Ela trabalha com terapia somática, com sons, com gongos e tal, mas também através de exercícios sistêmicos, né, de constelação familiar. E os avanços com ela são, cada sessão a gente avança muito, porque a gente trabalha na sensação, não é muito que nem na psicanálise, com todo respeito, o papai Freud, que eu tenho admiração, mas que, gente, você fica um tempão lá falando, anos fazendo terapia, 9 anos, 10 anos fazendo terapia, para avançar um pouquinho, pelo amor de Deus, tanta coisa aí que a gente pode acelerar, sabe? Então, por que no nível da sensação? Yoga, essencialmente, trabalha nesse nível da sensação. Enfim, daria para o tema de live falar da meditação Vipassana, também que trabalha sensações, que é a meditação que eu costumo praticar, mas enfim. Mas o yoga também trabalha com o som e com a voz, só que geralmente com mantras, com palavras sagradas, que além do significado verbal, lembra? Que é mais superficial, eles têm um som, uma reverberação que vai bater nesse primeiro nível mais profundo do subconsciente. Então, por exemplo, o mantra Soham. Quem já viu falar nesse mantra? Soham é um mantra que é eu sou aquele, como assim, eu sou a inteligência maior. Eu e Deus, né, somos um, algo desse tipo. Você repete Soham. Inspira Soham. Soham. Então você está repetindo para você isso aí e programando você, lhe colocando nesse lugar de divindade. E aí tem vários mantras que a gente pode usar. Tem os Bija mantras para cada chakra, Lan, Van, Ran, Han, enfim, que vai ativando o nível subconsciente e supraconsciente. No yoga também, a gente tem, assim, ainda nesses mantras, a gente tem mantras a Krishna, a Shiva, que tem qualidades. Que essas qualidades, quando a gente visualiza, quando a gente fala os mantras, é claro que é legal a gente entender o mantra também, o que significa, porque isso traz a parte da mente para a afirmação, mas isso também afirma certas qualidades, e isso também nos traz essas qualidades, né? Quando você acredita que está conectado com Krishna, você vai se sentir mais alegre, vai ter a camada do som também, das formas melódicas que vão te colocar, que vão potencializar a sua afirmação. Que o som, a música, ela abraça o cérebro como um todo, ativa o cérebro como um todo. Se você quer precisar transformar algo na sua vida e você faz um mantra de Shiva, um mantra mais, mente mais rápido, um pouco mais agressivo, vai lhe dar energia, né? Vai te colocar mais nesse temperamento ativo do Karma Yoga, certo? Então vai ter mantras mais contemplativos, enfim. Então o yoga de alguma forma tem essas afirmações também, né? Através dos mantras. Temos o conceito também de Sankalpa, que é a resolução interna, né? Então, você pode fazer uma prática e trazer uma intenção, fazer uma prática para ajudar a lidar com um luto, por exemplo. E você vai, através dessa semente intencional, toda a sua prática, você vai estar trabalhando isso no nível subconsciente também. Ah, o segundo ponto é uma outra técnica, na verdade, essa aqui é a última parte aqui do yoga, que é uma técnica chamada Pratipaksha Bhavana, que é a substituição de pensamentos, né? Muito falado atualmente, né? Que é simplesmente isso. Você teve um pensamento negativo, você pega e substitui por um pensamento positivo. Né? Isso tem embasamento no texto do Yoga Sutras, que é um clássico, né? Um dos livros mais importantes para a gente entender o que é yoga. Então é legal saber. Eu não sabia isso, por exemplo. Eu já vi Yoga Sutra, mas não lembrava dessa parte. Então, no yoga também fala sobre a substituição de pensamento.
Para finalizar, a grande característica do yoga, né, assim como do Yogananda, é que essas afirmações elas estão voltadas para a iluminação. Então, tudo bem você pedir um carro, tudo bem, né? Você pode pedir um carro, você pode pedir coisas materiais, mas com a compreensão do yoga, você pode pedir coisas muito melhores, muito mais, né? Então, você pode, geralmente o foco é na iluminação. Então, esse carro vai me ajudar, vou ter mais tempo para praticar, enfim. Então, normalmente, o foco está na autorrealização, ok? Mas você pode pedir o que você quiser, desde que não faça mal a si mesmo, a outros seres vivos e ao planeta. Beleza, gente? Quem aqui já tinha pensado nessas afirmações e associação com yoga, né? E lembrando que o Raja Yoga é meditação, quando a gente está com a mente tranquila, isso faz com que os pensamentos eles tenham uma, uma força muito maior. Imagina um lago tranquilo. Você joga uma pedrinha, plum, aquilo ali se espalha, né? Agora imagina um lago que está turbulento, tá? Você joga uma pedrinha, aquela onda se choca com outras e ela não tem o mesmo efeito. Então, orar e vigiar. Quando você meditar, lembra depois de fazer uma oração. Quem aqui já tem esse hábito? Visualize-se agora na sua própria próxima meditação fazendo isso. Você terminou de meditar, agradece, né? Ora pelas pessoas, manda boas energias, sempre, sempre. Aproveita esse estado que você tá para mandar uma mensagem, sabe? É como se você já tá ali no telefone com Deus, fala com ele. Você já tá em conexão. Esse é o momento. Ok. Então, pressupostos sobre afirmações e 9 passos para fazer afirmações positivas. Aqui, gente, é fundamental para que a gente tenha mais eficiência, né, nessa prática. Então, a gente tem o primeiro pressuposto é que a mente molda a realidade física. Então, esse entendimento, né, que é explicado tanto pela parte filosófica do yoga, é explicado pela questão do subconsciente, né, pela psicologia, é explicado pela física quântica. Então, a gente tem aí uma interseção de saberes que cada um da sua forma vai explicar, né, vai ter uma teoria sobre isso. A gente tem até experimentos, né, o experimento da partícula e onda, né, que se percebeu que é a base da física quântica, que o observador influencia o objeto observado, né, basicamente quando havia alguém observando aquela partícula, né, ela se alterava com através da mente do observador. Ok, claro que ainda precisam-se mais estudos sobre isso, né, para a ciência, né, comprovar totalmente de fato. Mas, gente, a ciência, ela é só uma das formas de saber. Ela é muito importante, sim, mas a gente tem o sabor, né, no ato falho, porque né, o saber é saborear, né, quem aprecia, né, o conhecimento. A gente tem o saber popular, a gente tem o saber científico, a gente tem o sabor e o saber religioso, a gente tem o sabor e o saber, qual outro? Científico, popular, filosófico, tá? E principalmente da nossa própria experiência. Então, um yogi, um yogini, né, o feminino de quem pratica yoga, transforma seu próprio corpo em um laboratório. Você mesmo precisa ser seu cientista interior, levando em conta os saberes físicos, filosóficos e testando no seu corpo o que funciona para você. Quem aqui já tá de saco cheio daquele negócio?
Pode comer ovo, não pode comer ovo, come tomate, não come tomate, café faz bem, café faz mal. Chega. Observe em si o que acontece dentro de você. Essa vai ser a verdade. Verdade da sua experiência. Beleza? Só um parêntese rápido aqui. Mas enfim. Segundo pressuposto, a mente emite frequências e o universo responde, como se a gente fosse um rádio, emite uma ressonância e o universo, como espelho, devolve isso para a gente. E através desse feedback a gente vai evoluindo, ok? Então, com base nisso, se você coloca pensamentos positivos, o universo te responde positivamente. Frase de camisa: gentileza gera gentileza. Verdade, né? Sabedoria popular, tá vendo aí? É, Aí a gente tem uma outra parte importante que é a consistência. Ah, não, perdão. Antes da consistência, ou você faz isso conscientemente ou inconscientemente. Querendo ou não, você está programando a sua mente a todo momento. Aqui agora a gente já está programando. Quando a gente está falando sobre isso, eu estou falando, de alguma forma eu estou entrando no seu subconsciente, no seu inconsciente, claro, com a sua autorização. Tem coisas que eu vou falar que você não, isso eu não concordo. Tem um filtro, né? Tem muito a ver com o chakra laríngeo. E ó, que o Yogananda falou do centro, o bulbo akitiano, aqui atrás, né? Que é o da recepção. Então, querendo ou não, gente, tem estudos, isso aqui é incrível, mostrando que a gente tem 80 mil pensamentos por dia. 80 mil. Olha que curioso. 80% normalmente são negativos e 95% repetitivos. A mesma ideia girando e gerando as experiências da sua vida. Então, gente, aqui, ou você faz isso conscientemente ou inconscientemente. Agora, um detalhe: se você está meditando e você observa esses pensamentos, você não precisa transformá-los, substituí-los, tá? Se você não se identifica, você não dá força para ele. É que nem apelido. É que nem apelido na escola. Botou apelido em você. Se você ficar irritado, chateado, o que acontece? Conta aí pra mim. O, o apelido vai pegar, né? Agora, se você simplesmente fica de boa, aquilo ali não tem força sobre você e gradualmente ele vai sumindo. Gente, isso é muito poderoso, porque ficar trocando os pensamentos cansa muito. Cansa. Fica o dia todo substituindo 80 mil pensamentos. Tá entendendo? É, você pode fazer também, em vários momentos, fazer afirmações, ou você ficar mantrando afirmações. Mas o melhor, a meu ver, na minha prática, eu observo, deixo passar, não me identifico, tá bem? Mas se eu ver que tá demais, tá muito, aí eu faço uma oração, né? Orar e vigiar. Orar é um recurso de emergência, tá? Você eleva a sua vibração rápido, mas depois ela baixa também. Já a meditação você vai criando uma constante de elevação. Ok, então, quarto passo, entendimento, é que a mente não entende o não. Então você não pode fazer uma afirmação tipo, eu não quero perder meu emprego, não quero perder meu emprego. Só que aparece na mente é perder o emprego. Porque essa afirmação ela tem a ver também com a visualização. Quando você fala não perder o emprego, você está se visualizando perdendo o emprego. Você tem que falar, eu vou, eu tenho sucesso profissional, eu tenho sucesso profissional, sou valorizado no meu trabalho, a cada dia sou mais valorizado, subo de postos, fazer afirmações e olha o que eu usei. Eu usei o tempo presente, tá? A gente vai chegar lá. No quinto passo, além de afirmativo, precisa ser claro e específico. Quanto mais claro e específico, melhor.
para você criar sua realidade. Mas não é tão essencial assim nas afirmações. Tipo, você pode afirmar, eu tenho saúde, eu tenho bem-estar. Mas se você for específico, por exemplo, meu coração funciona perfeitamente, meu fígado, vai ser melhor para esse órgão específico. Beleza? Sexto passo importante, preciso crer e sentir. De nada adianta você só afirmar verborragicamente. Lembra aquele cérebro trino, reptiliano, límbico, neocórtex? A força tá aqui embaixo, está no sentir, na sensação. Então busca trazer uma vibração de, nossa, eu vou conseguir isso, sabe? Se visualiza conseguindo, traz um sorriso, traz a sua fisiologia para apoiar a sua conquista, beleza? E Jesus falava, né? A sua fé te curou. Então é importante ter essa fé. Seja a fé no universo, seja para quem é devocional, seja a fé na lógica, para quem é do conhecimento, seja a fé na ação, para quem é da conquista sente a sua força, né? Segura a sua força, né? Seja a fé no acolhimento de Deus, para quem esse é mais emocional. É, sétimo passo, essas afirmações, gente, muito importante, tá? Precisam ser no tempo presente, porque o tempo presente é o tempo do aqui e agora. É o tempo que a transformação acontece. Se você fala, é, eu vou, por exemplo, conseguir tal coisa. A mente, ela vai entender que você vai. Mas para você atrair de forma eficiente, você tem que trazer presente. Por exemplo, eu estou a cada dia conquistando os meus objetivos. Cada momento me torno melhor em todas as áreas da minha vida. Essa transformação já está acontecendo quando você coloca no tempo presente. Beleza? Oitavo passo é a consistência. Então, que nem academia, é ir todo dia, nem que seja um pouquinho, mas isso que gera transformação. Os estudos de aprendizado distribuído mostram que a gente aprende muito mais se a gente faz poucos minutos por dia, se a gente estuda poucos minutos por dia, um determinado assunto, do que se a gente só faz uma vez na semana, uma determinada aula. Beleza? E uma dica final, os melhores horários para essa prática é pela manhã, logo ao acordar, em que a gente tem uma janela dourada, né? A gente fez até em abril, agora os 21 dias do yoga matinal, com afirmações, aproveitando esse horário onde o subconsciente, as ondas teta e gama, que são mais ligadas ao relaxamento, estão abertos para as nossas afirmações. E antes de dormir, afirmar também, porque aí você já vai nível subconsciente para o sono, seu inconsciente vai trabalhando essas afirmações. Beleza? A gente vai ter um outro 21 dias esse ano, com o tema do yoga, antes de dormir também, para ajudar a criar esse hábito. Gente, eu esqueci um passo e um dos mais importantes, 10º passo, meu Deus, que é a entrega. Que é depois que a gente colocou essa sementinha na terra e a gente regou ela, a gente precisa confiar, soltar. Depois de fazer sua afirmação, confia no universo, confia na lei cósmica. Às vezes tem algo até melhor pra gente. É fundamental esse passo. E o cultivo da gratidão pra gente alcançar aí os nossos objetivos e nossas curas. Já o Yogananda, a gente viu a história dele, que é mais voltada à iluminação, à autorrealização, como que ele sugere que a gente eleve o primeiro pensamento a Deus, né? Como mandamento bíblico, amar a Deus acima de todas as coisas. E que existem temperamentos devocional, racional, o ativo, né, mais da ação, e o emotivo. E cada um deles
vai ter um tipo de prece e um foco fisiológico diferente para essas afirmações. Ele recomenda que a gente faça primeiro afirmações verbais, depois sussurrando, depois mentalmente. Já no yoga, a gente viu as 5 linhas do yoga principal: devocional, do conhecimento, da ação, parte postural e da meditação. E como que no yoga temos algumas práticas, né, também de afirmações, como os mantras, sankalpas, substituição de pensamentos. Beleza? E os 9 passos aí das afirmações: entender que a mente molda a nossa realidade. Você faz isso consciente ou inconscientemente. A mente não entende o não. Seja claro e específico o máximo que puder. Você precisa crer e sentir. Elas precisam ser no tempo presente, ter consistência e também, de preferência, você praticar pela manhã e à noite, né? Mas a vigília é o dia todo, né? A gente vai observando-se e utilizando também ao longo do dia. O porém é que, apesar disso tudo, a meu ver, ser verdade, condizer com as minhas experiências, temos que ter muito cuidado também ao propagar esse tipo de conhecimento e negligenciar também questões sociais, questões macroeconômicas. Por exemplo, eu aqui na Austrália tenho uma realidade muito diferente da do Brasil. Então, se eu, por exemplo, na minha mentalidade falo, eu vou ganhar 20 mil por mês no Brasil. Isso, matematicamente, é muito mais improvável do que eu estando aqui na Austrália. Então, aqui na Austrália, o normal, o salário mínimo, né, é 14 mil. Então, é algo que exige, a gente não pode negligenciar questões sociais e macroeconômicas, questões da realidade de vida de cada pessoa, né? Então, para que a gente não, porque senão se torna um ato até violento às vezes, tá? Então, vamos levar em conta isso, porque a realidade física material, ela existe, não que ela seja intransponível, ela é, mas ela tem que ser considerada, tá? A gente tem que ter o pé no chão. E não ver isso como uma limitação total para a gente, mas entender que existe, né, um desafio a ser superado. É isso. Vamos para a meditação. Vamos sentando confortavelmente, em uma postura confortável, estável. Queremos elevar o topo da nossa cabeça em direção ao teto, alongando as vértebras, criando espaço para a energia fluir no seu corpo. Concentrando-se na entrada do ar natural das suas narinas. Descanse sua atenção. Permita que o seu corpo e o seu espírito encontrem a paz que há dentro de você. A única tarefa que você precisa se concentrar em manter a coluna ereta e a atenção. E naturalmente, através dessa sua atitude, essa abertura, a energia do eu maior chega até você.
Coloque a sua atenção entre as sobrancelhas ou atrás da nuca ou em seu coração, conforme você sentir. Você pode experimentar agora, colocar em cada um desses pontos e ver onde você se sente mais confortável. Onde sua atenção repousa de forma mais harmônica. Perceba as sensações aí presentes. Quando inspira, quando exala. Sinta a paz do momento presente. Deixe passar todo e qualquer pensamento, de qualquer natureza, pois tu, própria consciência, nada pode te queimar, te ferir, te destruir, nada. Nada destrói a consciência. A única coisa que precisamos é estar atentos e nos manter conscientes. Consciência não é destruída, às vezes a gente só se esquece. Somos nós mesmos. Nosso ego, a nossa mente. Pede atenção. Observe os movimentos da sua mente, mas sabendo que você não é ela. Estamos além dela. Sinta a paz nesse local. Nesse espaço de presença, irei trazer aqui algumas afirmações vindas da santidade, do Yogananda,
vindas desse local de iluminação. Mantenha a sua coluna alongada. Traga a energia da devoção, da vontade e confiança de que a lei divina atua e é onipresente e cuida de nós. Esqueça-se completamente da classe de cura que está buscando. Saiba que Deus é suficientemente sábio e bondoso para socorrê-la da maneira mais eficiente. Não pense em doença, pense na sua cura perfeita, suave, definitiva. Sinta que a cada palavra sua, a recuperação progride. Diga com unção. Em cada altar de sentimento, de pensamento e de vontade, oculto moras tu. Em cada altar de sentimento, de pensamento e de vontade, oculto moras tu. Temos que repetir mentalmente. Oculto moras tu, pois tu és sentimento, vontade e pensamento. Tu que os guias, faz com que saibam seguir-te, faz com que te sigam, para que sejam como tu és. No templo da consciência, a luz, tua luz, tem estado sempre, mas eu não soube vê-la. O templo resplandece, está íntegro. Sonhei que o minavam o medo, a ansiedade, a ignorância. Agora que me despertaste, agora que me tens despertado, encontro o templo íntegro. Encontro o templo íntegro e nele quero adorar-te, e nele quero adorar-te. Amo-te no coração, amo-te nas estrelas e nos seres humanos, amo-te em todos os animais e plantas, nas células de meu corpo, e no corpo nas estrelas, na nebulosa, quero adorar-te. Quero adorar-te em toda parte, com a vontade divina que se fez humana em mim. Brilha em mim, brilha em mim. Eu quererei e desejarei, pensarei e agirei, guiado sempre por ti. Eu quererei e agirei com vontade plena, pleno de ti. Faz-me qual crianças, Pai, pois delas é o teu reino. Tu nos queres perfeitos. Como és tu perfeito, assim o somos, em corpo, em mente e em saúde, igual ao que tu és. Tu és perfeito, Pai. Somos filhos teus. Tu estás em toda parte, e onde estás está a perfeição. Tu estás no altar de cada célula, e cada célula do corpo. Minhas células são sãs, minhas células são sãs e perfeitas. Faz com que eu te sinta nelas, em todas elas, em cada uma delas. Ó vida de minha vida, tu és são, e estás em toda parte, em meu cérebro, em meu coração, em meus olhos, em meu rosto, assim como em meus braços. Tu
move meus pés, são sãos e perfeitos. Está em minha pele, membranas, mucosas, são todas sãs, perfeitas. Tu cintilas em minha medula, está sã e perfeita. Fluis por meus nervos, são sãs e perfeitos. Por minhas veias e minhas artérias circulas, são sãs, perfeitas. Estás em meu estômago, em todas minhas entranhas, são sãs e perfeitas. A saúde e a perfeição moram em minhas vísceras, aparelhos e tecidos, pois tu as anima e sustentas. Todo meu corpo é são e perfeito. Tu nele resides. Tu és meu e eu sou teu. Tu és eu sou tu. És meu cérebro, ele é lúcido e são, pois tu é luz e a saúde. Minha imaginação tem poder criador. Eu estou são ou doente quando assim penso. A cada dia, a cada hora, tenho saúde mental e física. Estou são e alegre. Estou sadio e feliz. Sonhei que me achava doente, mas despertei e sorri. Era apenas um sonho. Até aqui estava apenas sonhando que estava enfermo. Estou são, estou perfeitamente sadio. Faz-me, Pai, sentir tua vibração de amor, pois sou teu filho. Pois bom ou mal, sou teu filho. Faz-me, Pai, sentir a vibração da tua saúde, conhecer tua sábia vontade. Essa é uma adaptação de Paramahansa Yogananda, do livro Afirmações Científicas para a Cura. Tendo essa consciência, vamos finalizar com uma afirmação que eu gosto muito, utilizando a técnica do Yogananda, de primeiro falarmos verbalmente, depois sussurrarmos e, por fim, repetirmos mentalmente. A afirmação é: todos os dias, de todas as formas, estou a melhorar. Repita em voz alta. Agora, murmurando. Todos os dias, todas as formas, estou melhorando. E agora, mentalmente. Juntando as mãos em frente ao centro do peito, buscamos compartilhar nossa prática. Que todos os seres, todos os dias e de todas as formas estejam a melhorar. Que haja paz nesse mundo. Que a nossa prática possa iluminar o nosso lar. E todos os seres visíveis e invisíveis que aqui moram, nossos vizinhos, nosso bairro e todo mundo. Possamos sentir a luz de Deus sempre conosco, sempre conosco. Namastê, Yoga no Viver, te dão pela presença. Estamos fazendo a prática das afirmações dos chakras, esse mês de maio, os 21 dias dos chakras. É uma atividade para os alunos do portal do Yoga no Viver. Mês que vem, em junho, a gente vai ter um outro 21 dias gratuito, que eu estou decidindo ainda se vai ser yoga ou noturno, né, para fazer afirmações antes de dormir, ou se vai ser sobre a comunicação não violenta e o yoga. Em breve eu informo para vocês, tá joia?
Quem sentir de praticar, a gente tem aulas ao vivo, todos os dias, quase todos os dias da semana. Vou falar aqui para vocês os horários e vou deixar o link. Se você sentir, manda uma mensagem para a gente fazer uma aula experimental. Se você usar o código meditação e afirmações, quem está aqui nessa live ou vendo no YouTube, você vai ter 50% de desconto na aula experimental, tá joia? Se você sentir de se matricular, esse valor é absorvido aí para a mensalidade. A gente tem horário para todas as idades, segundas e quintas às 6. Então, era a terceira idade o nome do horário, mas a gente colocou todas as idades, porque o yoga é presença, tá? Então não importa se você faz posturas avançadas ou não. Então, isso aqui é uma aula acessível. Muito bom para iniciantes, tá bom? Segundas e quartas, 7h15. Uma aula um pouquinho mais ativa de Hatha Vinyasa, mas também ainda acessível. E nossas meditações, né? Jnana Yoga, yoga do conhecimento. Então você hoje fez uma prática de yoga, além da meditação. Beleza? Quem tiver interesse, manda uma mensagem para esse número ou fala comigo no WhatsApp. Tá joia, minha gente? Gratidão. Que legal, né? Falar desses temas. Namastê, yoga no viver. Muita paz, muita luz a todos nós. Obrigada. Obrigada, Dan. Bom descanso para todos.